Existe um silêncio que não é ausência, é presença. Um campo vivo, invisível, que pulsa entre você e a vida que deseja. Eckhart Tolle chama isso de quietude, não como algo vazio, mas como o lugar onde tudo, absolutamente tudo, começa. O silêncio interior é o portal. A porta entre mundos. É lá que o universo sussurra e onde sua essência mais verdadeira se revela. Mas poucos ouvem, poucos param, poucos habitam esse espaço com a atenção plena que ele exige. Talvez você sinta que está fazendo tudo certo. Você afirma, você visualiza, você agradece. Mas algo não anda. Por dentro, uma frustração escondida. Uma sensação de estar sempre à beira de manifestar, mas nunca cruzar a linha. Você vibra positividade, mas se sente cansada. Você repete palavras bonitas, mas seu corpo carrega a exaustão de quem tenta se convencer. É sutil, é invisível, mas está aí, e é isso que sabota. A verdade é que o universo não responde ao esforço, ele responde à frequência. E quando essa frequência vem da ansiedade por controlar resultados, ela já nasce desconectada. Porque querer controlar é medo disfarçado de intenção. É o tempo psicológico assumindo o comando e expulsando você do agora. E sem o agora, não há criação. Apenas repetição. Greg Braden ensina que não é o pensamento isolado que cria, é a emoção coerente, sustentada. O coração em paz vibra em campo aberto. E esse campo, quando alinhado, é o que colapsa realidades. Não há mágica nisso. A ciência emocional, a física quântica aplicada ao sentir. Sentir de verdade, não desejar, não pedir, sentir, ser. Mas há um motivo profundo por trás de tudo isso. Você não está separada do universo. Nunca esteve. O que acontece é que você tenta acessá-lo com uma identidade vibracional fragmentada, com uma ideia de si mesma que ainda acredita ser incompleta, carente, em busca. E é justamente essa identidade que precisa silenciar. Este vídeo é um convite, não para você aprender a se conectar ao universo, mas para lembrar que a conexão nunca foi rompida. Você apenas está tentando alcançá-la a partir de um lugar onde ela não mora, a separação. Aqui, nós vamos decodificar isso. Vamos atravessar as camadas da espiritualidade performática, da ansiedade disfarçada de fé, da positividade que sufoca para chegar naquele ponto calmo, aquele ponto onde tudo começa, o ponto onde você não deseja mais, porque já é, e é nesse lugar que o universo finalmente responde. Existe uma busca silenciosa que passa despercebida, uma tentativa de conexão com o universo que nasce da ausência e não da presença. A maioria das pessoas procura esse contato como quem busca uma força externa, quase como uma entidade distante, que venha preencher um vazio interno que nunca se dissipou. Mas essa busca, por mais sincera que seja, vibra em uma frequência de falta. E o universo não responde ao seu pedido. Ele responde à sua assinatura energética. O universo não entende palavras, ele sente o campo. É como tentar sintonizar uma estação de rádio com o volume desligado. A frequência está ali, funcionando, disponível, mas internamente não há receptividade. O corpo está tenso, a mente está inquieta e o coração muitas vezes está ausente. Há uma sensação de que algo precisa acontecer, que algo precisa chegar, que algo precisa mudar. Mas essa sensação constante de espera é o próprio bloqueio. Porque enquanto se espera, se confirma a ausência. A espiritualidade se transforma então numa performance. A pessoa acorda, repete suas afirmações, faz sua meditação, acende o incenso, mas por dentro permanece na urgência de conseguir, de conquistar, de mudar. E essa urgência disfarçada é a armadilha mais sutil, porque não parece desespero, mas é. Não parece medo, mas é. Não parece controle, mas é. Conectar-se ao universo não é pedir com força, não é mentalizar mais, não é fazer com mais disciplina, é habitar com inteireza o agora.
A transformação verdadeira começa quando a urgência de obter é suavemente substituída pela disposição de simplesmente estar. Estar com o que é. Estar com o que já existe. Estar com você, sem pressa, sem cobrança, sem tentar provar que já está pronta, porque, na essência, já está. E é essa lembrança que muda tudo. Há uma diferença profunda, quase imperceptível, mas decisiva, entre intenção verdadeira e desejo disfarçado de controle. A maioria das pessoas acredita que está manifestando com intenção, quando, na verdade, está apenas tentando negociar com o universo. Elas projetam uma vontade e chamam isso de criação, mas o universo não responde a intenções que nascem da pressa, da dúvida, do medo. Ele responde à coerência vibracional entre o que se pensa e o que se sente. Joe Dispenza ensina: para que algo realmente se manifeste, o cérebro e o coração precisam entrar em sintonia eletromagnética. A mente sozinha não cria realidades, ela apenas organiza imagens. É o campo do coração, quando pulsando em emoções elevadas, que envia a mensagem mais clara ao universo. Pensamento elevado precisa se unir à emoção elevada. Caso contrário, é apenas ruído. A ansiedade de fazer dar certo, a dúvida que se esconde por trás da repetição das frases, a pressa de alcançar um resultado, tudo isso sabota o campo, porque são sinais de incoerência. O corpo diz uma coisa, o coração outra, e a mente grita por cima de tudo. Nesse estado, a manifestação não acontece. O que se repete é a própria escassez. Há algo de profundamente poderoso em pausar, respirar, silenciar o querer. Antes de lançar qualquer intenção, pare. Traga a atenção ao centro do peito. Sinta. Permita-se repousar por 90 segundos nessa consciência interna. Nesse espaço, o campo começa a se reorganizar. O coração suaviza. A mente desacelera. E é nesse exato ponto que o campo se alinha. Sem essa coerência emocional, a intenção não é criação. É repetição. Repetição da falta. Repetição do esforço. Repetição do medo de que nada mude. A manifestação não se trata de impor um novo cenário à vida, mas de transformar o seu campo interno até que o novo cenário seja inevitável, até que ele seja apenas reflexo, até que ele não precise mais ser buscado, porque já está sendo sentido. Muitas pessoas dizem: eu quero paz, eu quero abundância, eu quero amor. Mas ao mesmo tempo vibram em medo, urgência, comparação e tensão. Existe um descompasso silencioso entre o que se declara e o que se sustenta. E o universo, que não escuta palavras, responde ao que vibra com constância, ao que você realmente é, não ao que você tenta convencer que sente. Essa é uma verdade que desconcerta, mas também liberta. A grande virada não está em aprender a criar uma nova realidade, como se a atual fosse um erro a ser corrigido. Está em colapsar a ilusão de uma identidade que sustenta o antigo. A realidade muda quando você para de tentar mudá-la e começa a se desidentificar de quem acreditava precisar de outra. Não é sobre conseguir algo, é sobre deixar de ser quem você não é. E isso, embora pareça sutil, é uma mudança estrutural na consciência. Eckhart Tolle ilumina esse ponto com clareza. O ego quer mudar o mundo para enfim ser feliz, mas o ser desperto dissolve o ego e percebe que a felicidade já está no agora, intacta. O ego constrói uma jornada de conquista. O ser vive uma jornada de presença. O primeiro exige, o segundo aceita. O primeiro luta, o segundo flui. O universo não é um sistema de recompensas, ele é um espelho. Não há força externa moldando seu destino como uma entidade que observa e julga. Não há lá fora. Só existe ressonância. O que vibra em você retorna. O que você sustenta como verdade se manifesta, não como castigo, nem como prêmio, mas como eco, como reflexo, como continuidade natural do que você se tornou. E o que você é onde tudo começa. O acesso ao campo criador não exige rituais complexos. Ele pede simplicidade, presença e verdade emocional.
É uma volta ao essencial, um retorno silencioso ao ponto de origem. A reconexão acontece em 3 movimentos internos, que não podem ser forçados, apenas cultivados. 3 passos que não são metas, mas estados. 3 gestos de lembrança, não de esforço. Primeiro, presença radical. Traga sua atenção para o corpo. Sinta os pés. Ouça os sons ao redor. Perceba a respiração. O agora não é uma ideia espiritual. É uma experiência sensorial. É no corpo que ele se revela. Nada se manifesta fora do momento presente. Tudo que você quer viver passa por esse instante. Sempre. Segundo, coerência emocional. Permita-se sentir emoções elevadas sem motivo externo. Gratidão sem ter conquistado nada. Amor sem objeto. Compaixão sem destinatário. Emoções elevadas são estados que abrem o campo. Não espere algo acontecer para sentir. Sinta para que algo aconteça. Essa inversão de lógica é o segredo. Terceiro, observação sem apego. Visualize o que deseja com leveza, sem carregar peso, sem rigidez. Veja a cena, sinta a emoção. Depois, solte a imagem. O que precisa permanecer é o estado emocional, não o controle da forma. Intenção não é obsessão. Intenção é clareza vibracional. Soltar é confiar que o campo responde à essência, não ao esforço. Esses 3 passos não são para fazer uma vez e esquecer. São para viver. Quando praticados com verdade, eles reposicionam sua frequência. Você deixa de emitir sinais de carência e passa a vibrar como uma antena aberta, alinhada, viva. E nessa vibração, o universo não tem como não responder, porque ele já é você. Imagine o universo como um rio de inteligência viva, um fluxo contínuo de consciência, amor e expansão. Ele não precisa ser empurrado, não precisa ser forçado, ele já sabe o caminho. Mas a maioria tenta controlar a direção, movida por medos disfarçados de desejos. E nadar contra a corrente, mesmo com as melhores intenções, é resistir ao fluxo da vida. Conectar-se ao universo não é fazer mais. É soltar os braços, boiar, confiar, não por passividade, mas por alinhamento. Alinhar-se não é cruzar os braços e esperar. É mover-se a partir da escuta interna. É agir com leveza. É sentir o impulso certo, no tempo certo, sem a pressa de quem teme perder. A força do rio está em você. E quando você para de resistir, ela começa a te mover. Há uma diferença entre criar e forçar. O universo não é uma ferramenta a ser usada para conquistar objetivos. Ele é uma presença a ser habitada. A criação verdadeira não nasce da urgência. Nasce da comunhão. Quando você entra em sintonia com o rio, as coisas acontecem sem tensão. A sincronicidade se torna natural. As respostas chegam com suavidade. A vida flui. E nesse fluxo, você descobre algo essencial. O que você mais buscava não estava no destino. Estava no modo de caminhar. Estava na entrega. Estava na frequência com que você escolheu viver. Porque no fim, não é sobre conquistar o universo. É sobre lembrar que você já é parte dele. E sempre foi. O que você busca não está no futuro. Não está no que ainda falta. Não está no que você acredita que precisa conquistar para enfim se sentir inteiro. O que você busca já está aqui, mas você só pode acessá-lo quando silencia o querer, quando para de tentar alcançar e começa a habitar, quando deixa de correr atrás do que acredita faltar e passa a repousar no que já é. Eckhart Tolle nos lembra com profundidade: o momento presente não é um obstáculo a ser superado até que sua vida melhore. Ele é o portal para o poder real. Esse poder não grita, não se impõe, não exige. Ele sussurra, ele se revela no silêncio, no intervalo entre um pensamento e outro, no espaço entre o desejo e a aceitação. A dor que você sente por não conseguir manifestar aquilo que tanto quer não vem da sua incapacidade, vem da expectativa projetada no tempo, da ilusão de que a sua vida só será completa quando algo acontecer. Mas o tempo, como ensinou Tolle,
é o disfarce preferido do ego. Ele cria a sensação de distância entre você e a sua essência. E quanto mais você acredita nessa distância, mais longe você se sente do que já é seu por natureza. Dr. Bruce Lipton trouxe uma visão reveladora. Sua biologia não responde apenas ao mundo exterior. Ela responde ao seu ambiente interno, à sua emoção sustentada, à vibração do seu campo. Quando esse campo se eleva, o seu DNA começa a se expressar de forma diferente. Potenciais adormecidos se ativam. Não porque algo mágico aconteceu fora, mas porque algo silencioso se realinhou dentro. O universo não traz o que você quer. Ele reflete o que você está energeticamente autorizado a viver. Não se trata de merecimento. Trata-se de frequência. E a frequência não se cria com esforço. Se revela com presença, com verdade, com coerência, com amor. Então, talvez a pergunta mais importante não seja quando isso vai acontecer, mas sim, quem eu estou sendo agora enquanto espero? Porque talvez o universo nunca tenha negado seus pedidos. Talvez ele esteja apenas esperando você se lembrar de quem é antes de entregá-los.